Bom dia, meninos e meninas dos terceiros anos da Escola Júlio França. Né? Bom dia, galera do terceiro Finanças, do terceiro ano Massoterapia e também terceiro ano Enfermagem. Então, pessoal, como a gente viu, né, na aula anterior, na nossa aula de Impulsiona Língua Portuguesa, que é uma disciplina que tem como foco o trabalho com as competências e habilidades da avaliação, né, do SPAES. E, assim, a nossa última atividade, a gente trabalhou com 4, né, dos descritores da matriz. O D19, o D20, o D21 e o D22, da matriz de referência de língua portuguesa, tendo em vista aí as competências e habilidades de leitura para o SPAES. E hoje, a nossa última aula, né, do segundo bimestre, a gente vai ter aqui, claro, a nossa devolutiva, como é de costume, né? A gente vê quais foram os acertos, quais foram os erros, né, para que a gente possa aprender com eles. Antes de a gente iniciar propriamente a análise das questões, né, do comando, do texto, das alternativas, a gente vai fazer a leitura, né, dos nossos objetivos, ou seja, dos nossos descritores que serão aqui abordados, para que a gente possa se inteirar melhor e com mais qualidade, com mais propriedade do que diz respeito a cada uma das questões que serão aqui analisadas e corrigidas, né, respondidas na forma da devolutiva. Então vamos lá. A nossa meta, né, para este ano de 2020, espero muito que a gente consiga atingi-la. A gente já sabe que é 335 pontos, né, na escala de proficiência, e com muito trabalho, né, e com foco naquilo que a gente vem fazendo durante tanto o primeiro bimestre quanto o segundo e futuramente o terceiro bimestre e quarto bimestre, a gente acredita sim que essa meta vai ser atingida. Então, pessoal, o nosso primeiro objetivo, aí, portanto, o descritor 19, que diz respeito ao reconhecimento, né, do efeito de sentido decorrente da escolha de palavras, frases ou expressões. Né? A gente já trabalhou com esse descritor aí umas 3 ou 4 aulas, o D19, o D21, eles estão sempre vindo aí repetidamente, né? Para que a gente possa exatamente melhorar, né? Trabalhar muito bem essas habilidades. Assim como o D17, o D14, o D2, né? Muito bem. O nosso objetivo 2 é o D20. O D20 a gente quase não trabalhou com ele até o dia de hoje. Né? Aliás, até a aula anterior. Mas aí o D20 agora vem à tona para a gente. Diz respeito a quê? A identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras marcações no texto. Né? A vírgula, o travessão, os dois pontos, o ponto de interrogação, de exclamação. Então, que efeito de sentido esses sinais de pontuação provocam dentro da leitura de um gênero ou outro gênero textual, exatamente naquele ponto em que ele é observado. Né? O nosso terceiro objetivo, aí, portanto, o descritor 21, né, que diz respeito ao reconhecimento, né, do efeito de sentido decorrente do emprego de recursos estilísticos, né, e morfossintáticos. O D21, a gente já trabalhou com ele aí pelo menos umas 4 aulas, eu acredito que sim. Então, vocês já são conhecedores do descritor 21. E o nosso quarto e último objetivo aqui da aula de hoje, o D22, que a gente vai ver que diz respeito a reconhecer o efeito de sentido decorrente do emprego de recursos estilísticos e morfossintáticos. Não, repetimos aqui o D21, perdão, no slide eu acabei repetindo, mas eu sei qual que é o D22, vou dizer para vocês. O D22 diz respeito ao reconhecimento do efeito de humor e ironia presente no texto. São aqueles textos, geralmente charges, ou tirinhas, ou crônicas, né? Em que a gente vai ter que reconhecer o efeito de humor ou ironia presente no texto. Inclusive, peço perdão aí pelo equívoco quanto ao slide, tá? Muito bem, vamos lá. O nosso
texto, né, que fundamenta a nossa primeira questão aí, chama-se Leite. Né? É um texto de Milor Fernandes, autor que já foi abordado na aula anterior, e aí a gente tem um texto de Milor Fernandes com o título Leite. Vamos à leitura integral do texto. Vocês que têm vocês que têm mais de 15 anos, se lembram quando a gente comprava leite em garrafa na leiteria da esquina? Mas vocês não se lembram de nada, pô. Vai ver, nem sabem o que é vaca, nem o que é leite. Estou falando isso porque agora mesmo peguei um pacote de leite em pacote, imagina, Tereza, na porta dos fundos e estava escrito que é pasteurizado ou pasteurizado, sei lá. Tem vitamina, é garantido pela embromatologia. Foi enriquecido e o escambau. Será que isso é mesmo leite? No dicionário, diz que leite é outra coisa. Líquido branco, contendo água, proteína, açúcar e sais minerais. Um alimento para ninguém botar defeito. O ser humano o usa há mais de 500 anos. É o único alimento, só alimento. A carne serve para o animal andar. A fruta serve para fazer outra fruta. O ovo serve para fazer outra galinha. O leite é só leite. Ou toma ou bota fora. Esse aqui, examinando bem, é só para botar fora. Tem chumbo, tem benzina, tem mais água do que leite, tem serragem. Sou capaz de jurar que nem vaca tem por trás desse negócio. Depois, o pessoal ainda acha estranho que os meninos não gostem de leite. Mas como não gostam? Não gostam como? Nunca tomaram? Mu. Então o autor, Pedro Fernandes, aí brinca, né, com essa crônicazinha em que ele fala sobre o leite. Vamos à nossa questão. A questão diz assim: ao criar a palavra embromatologia, na linha 10, o autor pretendeu ser a palavra embromatologia. Ele diz assim: é garantido pela embromatologia. O autor pretendeu ser alternativa A, conciso, alternativa B, cordial, alternativa C, formal, alternativa D, irônico, alternativa E, sério. Então, ele vinha falando sobre o leite, né, sobre a ideia do leite líquido, o leite original, né, vindo da vaca, e depois o leite em pó. Então, quando ele faz alusão à ideia de que este leite em pó, sobre o qual ele está falando, que ele diz que esse leite é garantido pela embromatologia, né? A embromatologia aí, na verdade, é um neologismo que ele criou, é uma palavra que significa aquilo que engana as pessoas, né? Uma mentira, uma enrolação. Então, é lógico que o nosso gabarito não havia de ser outro senão irônico, né? Milor Fernandes é irônico quando ele usa a palavra embromatologia, no sentido de que a embromatologia garante a qualidade daquele leite, né? Muito bem. Então, acertou aí ao item quem assinalou a alternativa D, irônico. Muito bem. Vamos agora à leitura do nosso texto para a questão 2. O gelo na Antártica está aumentando ou diminuindo? É uma pergunta, né? O título? Muito bem. O gelo na Antártica está aumentando e diminuindo ao mesmo tempo. Explica-se. A camada que está mais perto do ponto de fusão, o gelo mais quente, e fica mais no norte do continente, está derretendo de maneira relativamente rápida. No entanto, isso representa menos de 2% do volume de gelo no continente. Enquanto isso, o gelo do manto, muito frio, algumas vezes abaixo de 40 graus, está aumentando. Conforme a atmosfera e o oceano estão aquecendo, mais água evaporada
mais água evapora, e chega como neve no interior do continente. Ou seja, no aquecimento global, levará ao aumento de gelo na maior parte da Antártica. O ativista Guarani Osório, coordenador da campanha de clima do Greenpeace, não é tão otimista assim. Ele cita o caso da plataforma de gelo Wilkins, de cerca de 14 mil quilômetros quadrados, que está prestes a se que está prestes a se depreender da Península Antártica, aumentando o bloco do tamanho da Jamaica, compara Osório. É mantido por uma faixa de gelo apenas 40 quilômetros de largura. Então, a gente vai agora a questão e as alternativas. No trecho, explica-se, a camada que está mais perto do ponto de fusão. Tá? Então, a gente vai trabalhar com o D20 aí no uso da pontuação. A alternativa A diz o seguinte, que esses dois pontos eles foram empregados para examinar um dado. A alternativa B diz que os dois pontos foram empregados para definir um conceito. A alternativa C diz que os dois pontos foram empregados para questionar um dado. A alternativa D diz que esses dois pontos foram empregados para acrescentar um argumento. E a alternativa E diz que esses dois pontos foram empregados para introduzir um esclarecimento. Então, olha só. No trecho, explica-se, a camada que está mais perto do ponto de fusão. Então, assim, gente, é muito óbvio, né? Justamente porque tem um verbo aí dizendo que explica-se, ou seja, vai se explicar sobre o que está falando. Então, o que é uma explicação? É um esclarecimento. Né? Então, o nosso gabarito não pode ser outro senão a alternativa E, esclarecimento. Vamos agora à questão de número 3, em que a gente vai trabalhar aí com um cartoon. Né? Nós temos a presença de duas mulheres. Uma delas a mais jovem, está trabalhando aí na sua casa, na sua residência, ela estava fazendo um conserto de uma tomada na parede. Né? Em geral, consertos de tomadas são atividades feitas em casa, mas geralmente feitas pelos homens e não pelas mulheres. Né? A mulher, a mais idosa, né, está ao lado, reparando, observando, provavelmente deve ter alguma ligação familiar, né, com a mulher mais jovem. Então, vamos agora ao texto verbal. A mulher mais jovem diz assim, mas, vovozinha, aí a gente conclui, né, que ela é parente dela, mas, vovozinha, vocês eram como bonecas. Não opinavam, não trabalhavam, não tinham responsabilidades, nem sabiam o que era terapia. Andavam por aí, cheias de celulites, faziam doces e visitavam as amigas. Em que mundo vocês viviam? E a vozinha responde, no paraíso. Então, aí é o nosso texto, né? Linguagem verbal, linguagem não verbal, o nosso cartoon aí. Vamos ao que diz a questão. Sobre as funções desempenhadas pelas mulheres na sociedade e de acordo com o que está expresso nas linguagens verbal e não verbal. Então, olha aí. De acordo com duas coisas. Com aquilo que é compreendido pelo papel desempenhado pelas mulheres na sociedade e de acordo com aquilo que é dito na charte. Né? Afirma-se que, alternativa A moça está reclamando de ter de consertar tomadas? Ela reclama por isso? Alternativa B. A vovó acha que não valeu a pena ter sido boneca quando era mais jovem? Alternativa C. As moças, hoje em dia, opinam, trabalham, fazem terapias e não querem ter celulites? Alternativa D. As mulheres de hoje ainda preferem fazer doces e visitar as amigas, ou seja, a viver no paraíso. A alternativa E diz assim, a atribuição de não ser boneca implica também fazer tarefas
geralmente associadas ao sexo masculino. E aí, gente, qual é o nosso gabarito? A moça está reclamando? Não. A vovó acha que não valeu a pena ter sido boneca quando era mais jovem? Não, ela não questionou isso. As moças de hoje opinam, trabalham, fazem terapias e não querem ter celulites? É isso, né, que se afirma na charge? Garante-se isso, que todas essas mulheres são assim? Muito bem, não se ficou claro aí, não ficou clara essa ideia, né? E a alternativa é a atribuição de não ser boneca implica também fazer tarefas que geralmente são associadas ao sexo masculino. Quer dizer, para a neta, a avó era tratada como uma boneca, ela não opinava, ela não tinha razão, ela não tinha ação, ela não trabalhava em profissões, né, renomadas pela sociedade. Então elas eram tratadas como bonecas dentro de casa. E a jovem, que é a neta dela, né, entende que ela prefere desenvolver atividades geralmente associadas aos homens, como, por exemplo, consertar uma tomada, mas ela é uma mulher moderna, né? Uma mulher dos tempos atuais, que resolve os seus próprios problemas sem ser dependente de um homem, não é assim? Então, o gabarito não há de ser outro senão a alternativa E. Então, a nossa terceira questão aí, atividade, referente à aula anterior, gabarito, letra E. Vamos adiante. A nossa quarta e última questão. Mais uma vez, agora há pouco a gente leu uma crônica de Milo Fernandes e agora a gente vai ler um poema concreto, né? Um poema em que o poeta brinca com as palavras, ele constrói imagens com as palavras, né? Muito bem. Há no poema de Milo Fernandes um tom bem-humorado quanto à relação existente entre Serafim e o pai de Margarida, que é a sua amada, né? Então vamos ler o poema. Poeminha cinético, né? Apertado no balanço, Margarida e Serafim se beijam com tanto ardor que acabam ficando assim, de cabeça para baixo. O moço entra apressado para ver a namorada e é da seguinte forma que ele sobe a escada. Mas lá em cima está o pai da pequena que ele adora e por isso pela escada assim ele vem embora. Então, Milo Fernandes, partindo da ideia do concretismo, né? Sobretudo um aspecto poético que foi muito desenvolvido na geração de 45 do modernismo, né? Então, Milo Fernandes faz uso dessa ideia de concretismo. Aí vocês leram no box o que é concretismo e vocês sabem que trata-se dessa poesia em que o poeta não está preocupado com rimas, ele não está preocupado com a linearidade dos versos, mas pelo contrário, ele está preocupado em fazer uso cotidiano das palavras, brincar com as palavras e dar significado a elas de modo a criar imagens, né? Então, a gente percebe aí uma ideia de movimento, né? De sinergia, né? Por isso a palavra cinético. Então, vamos lá. A questão. Esse efeito estilístico, portanto, D21 e também D22, porque falamos de tom humorístico, né? Esse efeito estilístico é construído, sobretudo, pela imagem criada a partir da liberdade poética, aí marcada pelo concretismo, que vocês, obviamente, já leram lá no box. Para o qual, ou seja, para conseguir esse concretismo, o autor faz uso de quê? Na criação da sua imagem, né? Ele faz uso de quê? Alternativa A, sinestesia e antítese, vamos já ver. Alternativa B, paradoxo e anáfora, eco e prosopopeia, onomatopeia e personificação. E letra E, metáfora e ambiguidade. Então, quais as duas figuras de linguagem que o autor Milo Fernandes dispôs, aí, ou seja, ele fez uso para criar essa imagem, né, de movimento
né, da coisa em movimento, andando, criando a imagem da escada, subindo, descendo, enfim. Bom, primeiro, a ideia de escada, ele primeiro sobe e depois desce. Subir e descer, né, são duas palavras no campo semântico contrárias, opostas, né, contrastivas, antônimas. Portanto, nós temos aí uma antítese. Vamos conferir se nós temos uma sinestesia. Percebe-se lá no poema que Milo Fernandes, através do uso do concretismo, ele cria uma imagem, né, de que Serafim sobe a escada de um jeito e desce a escada de outro jeito. Né? Ou seja, a maneira como ele desce a escada é infeliz, porque ele vê o pai da amada, Margarida, lá em cima. Né? E provavelmente o pai de Margarida deve, talvez, né, criando hipóteses aqui, o pai de Margarida deve ter sido para Serafim um incômodo, ou uma agressão, ou algo do tipo. Né? Enfim, Serafim desce a escada de cabeça para baixo. Alguma coisa deve ter acontecido. Então, aí nós temos a imagem, o som, o movimento. Portanto, nós temos uma junção de vários campos sensoriais. Pelo menos dois deles, né? A ideia de movimento tem a ver com tato, a ideia de som também, porque a ideia de pisar, né? O barulho dele subindo e descendo a escada, e a própria imagem construída dos pilares, né, da escada. Ok? Então, nós temos aí sinestesia, que é a fusão de campos sensoriais ao mesmo tempo, e a antítese, que é a aproximação de dois elementos opostos. Temos aí a letra A como gabarito. Paradoxo e anáfora. Paradoxo, nós sabemos que é uma figura de linguagem também, obviamente, mas o paradoxo tem a ver com a ideia de que uma coisa, ou um pensamento, ou uma palavra, contrária à outra, precisa se fundir a ela, mesmo sendo contrárias, para que se crie um terceiro significado. Então, isso é a ideia de paradoxo. Né? A ideia de anáfora, nós sabemos, a ideia da retomada de um mesmo conectivo aí na relação dos versos, eu creio que não foi o caso. O eco, que é uma figura sonora, né? É quando as palavras em si reproduzem sons no sentido de repetição, né? A ideia de eco. Prosopopeia, nós sabemos, né? Prosopopeia ou personificação é quando a gente atribui a um ser inanimado ou um ser que não é humano característica do que é humano. A onomatopeia é a representação dos sons, dos objetos, né? Dos bichos. A personificação, que também é prosopopeia, acabei de falar, alternativa D. E a alternativa E fala sobre metáfora, uma comparação implícita entre dois indivíduos por terem características em comum. E a ambiguidade, que é a ideia de duplo sentido. Então, nós temos aí uma revisão de algumas das principais figuras de linguagem, né? Mas que nós sabemos que o gabarito para esta questão, alternativa A, sinestesia e antítese. Então, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa quarta questão, tá certo? Eu espero que vocês assistam ao vídeo na íntegra, tudo bem? E é isso. Foi a nossa última aula, aqui de forma remota, né? A nossa devolutiva do segundo bimestre em relação à aula de Impulsiona. Tudo bem? Um abraço, a gente se vê aí a partir de agosto. Obrigado a todos pela atenção.